E aí o que eu acabei de mencionar, o evangelho do reino em todo o mundo. Então, olha, parece uma realidade distante quando pensamos em todos os países que são de regime fechado e proíbem a pregação do evangelho em seu território e perseguem missionários e cristãos por esse ato. Há muita verdade nesse pensamento, né? No entanto, nós temos que refletir um pouco sobre a concepção do que seria esse todo o mundo e como esse evangelho do reino pode chegar, ou já chegou, vai saber, né? A esses países e povos. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é a concepção de mundo que os povos do Oriente Médio tinham, né, quando eles se referiam a todo o mundo. Vamos lá. Achados arqueológicos, eles nos mostram inscrições, especialmente fenícias e sumérias, onde os seus arautos, né, que é aqueles que anunciavam e proclamavam os reis e imperadores antes deles se apresentarem, né, os escribas também, como que eles se referiam aos seus reis e imperadores. Eles se referiam a eles como soberanos do mundo e soberanos do céu e da terra. Só que aí eles afirmavam isso, né, numa clara visão de mundo geográfico que se limitava à extensão territorial mesopotâmica. O que é isso? Quando um arauto ou um escriba anunciava ou escrevia sobre um rei, sobre um imperador, ou esses próprios reis e imperadores, quando eles se autodenominavam, quando se falava soberano de todo mundo, senhor do céu e da terra, a visão que eles tinham de mundo, céu e terra era a visão da região da Mesopotâmia que eles conheciam, porque era o único mundo, o único continente habitado conhecido dos povos daquela época. Então você vai ver em várias inscrições, você vai ver, né, as escritas cuneiformes de achados arqueológicos, vai dizer, exemplo, né? Nabonido, soberano do mundo, do céu e da terra, senhor dos quatro cantos da terra, era uma referência de que ele era rei, senhor sobre tudo aquilo que os olhos deles alcançavam e da concepção de mundo habitado que eles tinham. Tá? Então, isso é muito comum nas civilizações antigas, principalmente da região da Mesopotâmia. Tá? Era comum as civilizações antigas acreditarem que a região da Mesopotâmia fosse a única região existente e habitada naquele tempo. Evidências bíblicas mostram a surpresa e até a excitação por parte dos personagens em saber de terras e povos que eles não conheciam, como a rainha de Sabá com Salomão, por exemplo, que você vai encontrar em Mateus 12:42 e todo o capítulo de 1 Reis, capítulo 10. Esse relato da rainha de Sabá, ela fica sabendo da fama de Salomão que atravessa os mares e chega em Sabá, e ela fica curiosa por saber quem é esse rei tão sábio, tão poderoso. E você tem um relato bem interessante de toda a 1 Reis capítulo 10, que fala dessa visita da rainha de Sabá e a admiração que ela ficou por Salomão, e Salomão também retribuiu essa admiração. Todos os povos que vinham de cantos remotos da terra causavam admiração naquilo que eles encontravam, mas principalmente naqueles que os recebiam. Você vai ter o rei Ezequias, quando recebe visitantes da Babilônia, ele fica extremamente instigado e curioso e animado de receber esses visitantes de terra distante. E olha que ainda estava tudo na Mesopotâmia, né? Mas você vai ver, por exemplo, olha que interessante, isso não é uma coisa restrita ao Antigo Testamento. Olha, por exemplo, até mesmo Paulo, que tantas viagens fez, não imaginava que o mundo fosse tão extenso e chegou até a acreditar que tinha pregado em todo o mundo habitado. Você vai encontrar isso em Colossenses capítulo 1, verso 5, verso 6 e verso 23. Paulo que afirma categoricamente que pregou a toda criatura debaixo do céu que existe na terra, que pregou a toda a terra conhecida e habitada, dada a concepção de mundo que Paulo tinha naquele momento. Tá? E isso tem uma explicação geográfica e histórica. Tá? Imagine você o impacto na época do descobrimento do que as primeiras civilizações chamaram de um novo mundo, né? A saber, as Américas. Então, na época, estamos falando do Oriente Médio, a região mesopotâmica. Quem ali habitava não tinha ideia de continentes como a América, por exemplo, Oceania, enfim. Tá? É bom ressaltar que as regionalizações citadas a seguir não passam de uma visão eurocentrista, ou seja, a Europa considerando-se como o centro do mundo, na abordagem que eles tinham, né? Nessa abordagem, o mundo é dividido em três: Velho Mundo, Novo Mundo
e Novíssimo Mundo. Vamos entender o que é cada um? Isso aqui é história e geografia pura. Então nós temos aí primeiro o que é conhecido como o Velho Mundo. O Velho Mundo é uma expressão usada para designar a visão de um mundo que os europeus detinham por volta do século XV. Olha só, que já relativamente recente comparado com o período bíblico, né? Naquela época, os europeus conheciam somente os continentes da Europa, da África e da Ásia, que é principalmente onde se passam todos os acontecimentos e os eventos da história bíblica. E aí, olha que legal. O Novo Mundo é um termo criado pelos europeus para designar o continente americano. A expressão teve o seu uso difundido no período do descobrimento do novo continente, a América, né? Nós sabemos que é por Cristóvão Colombo em 1492, pois até então era desconhecido pelos europeus, vindo a ser algo novo em relação aos continentes já conhecidos. Então, o continente americano é chamado de o Novo Mundo. Tem até um filme do Colin Farrell, né, que chama O Novo Mundo, que relata esse período histórico, é bastante interessante. Tá? Mas veja que Paulo, por exemplo, ele viaja por regiões da Europa, da África, da Ásia. As cartas de Apocalipse são para 7 igrejas da Ásia Menor. Então a concepção de mundo que eles tinham naquela época é que somente aquilo existia e era habitado. Isso leva Paulo a entender que ele pregou em todo o mundo. Então veja que esse conceito de quando o evangelho chegar a todo o mundo, o conceito, Jesus certamente sendo Deus sabia, né? Mas os judeus que tinham ali aquela concepção, eles entendiam que todo o mundo é aquela parte habitada conhecida. Por isso Paulo empenhou-se em viajar para esses 3 continentes, porque ele tinha o interesse de cumprir a ordenança de Jesus à risca em todo o mundo habitado e estabelecer igrejas nesses continentes. Tá? Mas aí olha que interessante, né? A nossa visão ela sempre vai ser mais limitada em relação àquilo que Deus sabe. Eles não sabiam que existiam outros continentes, mas Deus sabia e depois os revelou. E aí, já trazendo para a nossa época, hoje inclusive nós podemos ir ao espaço e ver o nosso planeta de fora para dentro, sabendo o formato que ele tem, a extensão e tudo aquilo que existe no nosso planeta para ser alcançado. Agora olha só que ainda tem o Novíssimo Mundo, né? Ele compreende o continente da Oceania, constituído pela Austrália, Nova Guiné, Nova Zelândia, entre outras ilhas. Tal denominação se deu em razão do continente ter sido o último a ser descoberto, apenas em 1770, pelo inglês James Cook. Então hoje nós já sabemos que não há mais nada para ser descoberto na Terra em relação a continentes. O que nós temos para descobrir aí é apenas, né? Nós temos uma grande parte do deserto do Saara, da mata, da floresta amazônica e dos mares, né? Nós temos aí pouco menos de 10% conhecido e explorado da floresta amazônica, nós temos aí cerca de apenas 25% dos mares explorados e estudados e um pouco mais de 10% do deserto do Saara também compreendido e estudado. Então, dentro do nosso planeta há muito para ser conhecido ainda. Eu falo sobre isso, inclusive, no meu vídeo sobre dinossauros, que está no card aí de cima, tá? Então veja, entendendo um pouco mais da concepção de mundo, falta nós refletirmos sobre o Evangelho do Reino chegando em todos esses continentes. A obra missionária, incluindo os jesuítas que se espalharam pelo mundo, contribuiu para um grande avanço, tá, de alcançar todo o mundo com o Evangelho. Além de antropólogos, que mesmo não tendo finalidade evangelística, pelo fato de professar algum tipo de fé em alguns deles, deixaram a sua semente em muitos povos e tribos remotas e isoladas que eles visitaram. E aí tem uma menção que eu marquei de Don Richardson, é um livro Fator Melquisedeque, eu vou deixar a capa dele para você ver, é um livro preciosíssimo. Don Richardson ele relata que muitos povos e tribos que ele visitou e foi conhecer, ele como antropólogo, ele percebeu a graça de Deus em algumas porções ali. Porque, por exemplo, olha, só para te dar um dos vários exemplos, eu recomendo que você compre e leia esse livro, tá? É um livro pequenininho, é um livro barato, principalmente você que gosta da obra missionária, enfim. Ele menciona que uma determinada tribo que ele chega, que nunca tinha tido contato com a civilização, era uma tribo isolada, ele conta que eles tinham uma prática de uma vez por ano, o que eles chamavam de o dia do perdão dos pecados. Eles pegavam 2 galinhas e ali eles faziam a reza, né, sobre uma delas
E aí uma galinha eles sacrificavam pelo pecado e a outra eles soltavam na mata. Onde é que nós temos isso na Bíblia? O Yom Kippur. Então veja, aí é o que ele fala, é muito mais fácil você evangelizar esse povo, porque por mais que eles tenham uma crença pré-definida, ela é semelhante à nossa. Então você fazer essa interação é muito simples. Que é, por exemplo, o que Paulo fez em Atenas, né? O altar ao Deus desconhecido, ele logo associa com Deus e evangeliza aquele povo. Inclusive, Don Richardson ele usa esse exemplo de Paulo. Eu tenho um vídeo aí também que fala sobre as citações pagãs que você encontra na Bíblia ou de outras culturas. E como, por exemplo, alguns se valeram disso para evangelizar. O apóstolo João, por exemplo, começa o seu evangelho com uma citação de Heráclito sobre o Logos. Jesus, na parábola de Rico e Lázaro, se vale de uma alteração do final do conto de Bar Maian, que era da Biblioteca de Alexandria, 300 anos antes de Cristo, entre outros exemplos. Assiste lá que vale a pena, tá? Isso posto, temos a maior facilitadora dessa tarefa nos dias atuais, que ainda desconsideramos. Talvez pela visão conservadora teológica, né? Talvez até inconsciente, mas que deve ser levada em consideração. A internet. Então, quando eu falo que talvez, às vezes nós desconsideramos essa possibilidade por causa de uma visão conservadora teológica, é que muitos, principalmente dispensacionalistas, associam que esse evangelho vai ser pregado no mundo inteiro em razão do arrebatamento que vai haver no futuro, e aí o desaparecimento das pessoas vai gerar uma intriga mundial, e aí alguém vai surgir com a explicação de que se cumpriu a palavra de que Cristo buscou os seus, e aí todos vão acabar ouvindo sobre esse evangelho de Cristo e vão crer, tá? Como eu não sou dispensacionalista, eu não acredito dessa forma, mas essa é uma visão conservadora que hoje ela é maioria, ela predomina no meio evangélico protestante, tá? Mas nós desconsideramos a possibilidade de que a internet provavelmente, possivelmente, seja uma ferramenta facilitadora de que o evangelho chegue no mundo inteiro, tá? Alguns esperam que isso aconteça com as duas testemunhas lá no final. Alguns esperam que seja aquele anjo que anuncia o evangelho ali naquele intervalo do Apocalipse, que sai evangelizando os ares. Mas poucos consideram essa possibilidade de que isso já pode acontecer, tá? Vamos entender um pouco melhor isso. Então você tem aí, olha, essa fonte aí é do site insper.edu.br, que eu busquei lá. Essa matéria é do finalzinho de 2022. Diz assim, o mundo se aproxima da marca de 5 bilhões de usuários de internet, 63% da população mundial. É sabido hoje que a nossa população mundial está na casa de 8 bilhões de pessoas, então nós temos aí 63% da população já com acesso à internet. E aí você vai entender onde eu vou chegar. Olha lá. Em 2022, os internautas vão ficar mais de 12,5 trilhões de horas online globalmente. Pouco mais de um terço do tempo conectado é gasto nas redes sociais. Tá? Então essa matéria ela é da transição ali de 2021 para 2022. O nosso número hoje já está mais avançado, mas olha que interessante isso aqui. O número de usuários ativos, né, os que acessam a rede regularmente, no mundo se aproximou de 5 bilhões de pessoas em janeiro de 2022. De acordo com o estudo digital 2022 Global Overview Report, publicado pelo Data e Portal, isso representa quase 63% da população do mundo. Tá? Eu não encontrei o dado atualizado em janeiro de 2023, mas tem uma explicação para isso também. Segundo o estudo, somente no ano passado, né, 2021 no caso, 192 milhões de pessoas se tornaram usuários de internet, um aumento de 4% em relação ao ano anterior. O relatório ressalva, porém, que esse número pode ter sido ainda maior, uma vez que as restrições impostas pela pandemia dificultaram a coleta de dados mais fidedignos. Então pode ser que esse número seja ainda maior. Talvez estejamos aí na casa, por exemplo, de 70% da população mundial já com acesso à internet atualmente em 2023. O relatório aponta que nos últimos 10 anos o número de internautas no mundo dobrou. Com isso, a quantidade de pessoas desconectadas à internet caiu pela primeira vez abaixo de 3 bilhões. Então hoje a nossa população é 8 bilhões de pessoas. Nós temos aí provavelmente já a casa de 6 bilhões de pessoas, né, que têm acesso à internet neste momento. Lembra que essa matéria tem mais de um ano. Apesar do aumento da inclusão digital, aí olha que importante esse detalhe, somente na China
ainda há mais de 400 milhões de pessoas sem acesso à internet. No continente africano, são cerca de 840 milhões de pessoas que vivem offline. 840 com 400, 1 bilhão 240 milhões de pessoas neste momento não tinham acesso à internet. 1 bilhão 240, se você colocar hoje para uma casa que nós temos aí já de 6 bilhões aproximadamente confirmados, nós teríamos aí quase que a totalidade da população mundial, que hoje está na casa de 8 bilhões. Então vamos imaginar que esses povos da China e do continente africano aí, a partir de agora passassem a ter acesso à internet. Nós diríamos que toda ou mais de 90% da população mundial tem acesso à internet. E do que isso implica para nós? Pessoas com possibilidade de, pela internet, receber de alguma forma a palavra de Deus. O Evangelho alcançaria todo mundo, correto? Continuando aqui. Nós temos aí um gráfico muito interessante que é a evolução dos números de usuários ativos da internet. Você tem a última coluna aí, a mais alta, janeiro de 2022. 4 bi 950 milhões, né? 5 bilhões aproximadamente, em janeiro de 2022, considerando que os dados não são precisos em razão da pandemia que dificultou a coleta de dados. Mas se você pegar, por exemplo, os últimos 7 anos, você vai ver que dobrou a quantidade de pessoas com acesso à internet, né? Então ela sai praticamente aí de 2,5 para 5 bi. Nessa mesma projeção de forma linear e constante, se nós formos matematicamente aplicar isso, nos próximos 7 anos, se dobrar novamente como nos últimos 7, nós vamos ter aproximadamente 9 bilhões de pessoas com acesso à internet. Todo mundo teria acesso à informação em todos os pontos da Terra. E todo mundo teria possibilidade de receber a palavra de Deus através da internet. Muitos esperam que seja, né, a visão literal do anjo voando pelo ar e pregando, as testemunhas ali pregando de forma literal, as 2 testemunhas, ou muitos esperam que seja em razão do arrebatamento, mas nós não podemos desconsiderar a possibilidade de que a internet vai fazer com que a palavra do Senhor chegue a todo mundo. Tá? Então isso é algo que deve ser considerado. Nós devemos ter essa concepção do que é o mundo para eles na época, o mundo que nós conhecemos hoje, e como o Evangelho pode chegar a todos os cantos da Terra. Isso deve ser levado, sim, em consideração. Tá?